O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, as multidões perguntavam a João: que devemos fazer? João respondia: quem tiver 2 túnicas, dê uma a quem não tem. E quem tiver comida, faça o mesmo. Foram também para o batismo cobradores de impostos e perguntaram a João: Mestre, que devemos fazer? João respondeu: não cobreis mais do que foi estabelecido. Havia também soldados que perguntavam: e nós, que devemos fazer? João respondia: não tomeis à força dinheiro de ninguém, nem façais falsas acusações. Ficai satisfeitos com o vosso salário. O povo estava na expectativa e todos se perguntavam no seu íntimo se João não seria o Messias. Por isso, João declarou a todos: eu vos batizo com água, mas virá aquele que é mais forte do que eu não sou digno de desamarrar a correia de suas sandálias. Ele vos batizará no Espírito e no fogo. Ele virá com a pá na mão, vai limpar sua eira e recolher o trigo no celeiro, mas a palha ele queimará no fogo que não se apaga. E ainda de muitos outros modos, João anunciava ao povo a boa nova, palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O Senhor revogou a sentença contra ti, afastou teus inimigos. Amados irmãos e irmãs, terceiro domingo do Advento. A igreja está ornada com esta tonalidade rósea, mais clara que o roxo penitencial. O evangelho que escutamos é precedido pelas leituras de sofonias, canta de alegria. As cidades de Sião, povo de Israel, Jerusalém, o Senhor revogou a sentença contra ti e os teus inimigos. Precedido pela leitura de São Paulo aos Filipenses: alegrai-vos sempre no Senhor. Amados, apenas nosso Senhor Jesus pode perdoar pecados. O batismo que ouvimos no Santo Evangelho de João Batista era um batismo de conversão. A nossa natureza, ela é formada por corpo e por espírito. E os sacramentos, eles realizam de maneira eficaz aquilo que ele faz. O batismo lava o corpo, mas João estava anunciando aquele que tinha o poder de purificar, lavar, restaurar o espírito. É por isso que João Batista, ele coloca com muita humildade, afastando a inveja: eu batizo com água, mas virá aquele que é mais forte. Então não há inveja entre Deus e o homem. E Jesus, ele é o Filho de... Logo, ele é Deus. Jesus, ele é Deus. E João Batista, amados, sabemos que veio como o último dos profetas e que devemos nos alegrar porque a igreja entra neste tempo de graça e de misericórdia. A leveza da misericórdia de Deus, amados, sobre a nossa alma é que Deus, nós não imaginamos
O que Jesus ele quer enxergar na nossa alma quando ele vê uma alma de um pecador? Vimos para o sacramento da confissão. Ali está esperando Cristo, na pessoa do sacerdote, para que Cristo ele veja aquilo que ele deseja ver na alma de um pecador, ele mesmo, como no espelho. Ele quer ver ele mesmo, porque ele já está lá no centro da nossa alma. Ele já nos sustenta no seu ser e pôs as forças da alma, que chama-se potências, a vontade, e essa vontade, ela convertida, irá se transformar em caridade. É por isso que aquele que busca conhecer e estudar o seu batismo, eu fui batizado na Igreja Católica e vou passar a vida inteira sentado na cadeira de balanço esperando a morte chegar, e não vou ler o catecismo da Igreja Católica, e não vou ver a vida dos santos, e não vou buscar os sacramentos, porque de maneira mágica eu me tornei católico e agora não precisa mais de absolutamente nada. Então, amados irmãos e irmãs, depois do batismo, que nos confere o estado de graça, o que há de mais excelente na alma de um cristão é estudar a sua fé, é desenvolver os músculos da alma, que chama-se, que o mais excelente é a vontade. Uma vontade convertida se transformará em caridade. Uma inteligência, que também é uma outra força, uma outra potência convertida, ela se transformará em fé. E aí nós temos os doutores da igreja, nós temos a sabedoria divina da igreja presente neste depósito da fé. Depósito fidei é o tesouro da igreja, meus amados irmãos e irmãs. Então nós, nesse terceiro domingo do Advento, além de buscarmos a graça da misericórdia de Deus, também é preciso entender um pouco o contexto de como se desenvolve esse evangelho. Quando João ele diz: quem tiver 2 túnicas, dê uma a quem não tem. A cada um, de maneira específica, João vai realizando o que há de comum nas várias vocações específicas que compunham o Império Romano. Para João se apresentou uma multidão primeiramente, e João ele diz à multidão para que eles agissem com o que a gente entende como misericórdia. João entendia como compaixão, conjunto, compadecido, um compadecer-se da limitação do outro, ajudar, ser caridoso, doar. E a túnica é algo muito íntimo, essencial para o dia a dia das pessoas, porque a primeira veste que se veste é a túnica, é o que está por dentro, que reveste todo o corpo, da manguinha até o tornozelo. Bonito, né? Para a nossa cultura atual, é muito bom a gente conhecer um pouco a cultura judaica, né? E assimilar um pouco. Não que nós vamos andar de mortalhas, né? Mas basta só a gente fazer exame de consciência sobre o pudor, né? E a modéstia, né? Em relação às nossas vestimentas. Então, a esta classe, este grupo de pessoas, João ele fala sobre a túnica. Já para um outro grupo de pessoas, os cobradores de impostos, e depois outro grupo de soldados, João ele vai vendo o que é comum. Então, a compaixão. Não cobre, vocês que são policiais, soldados, não tire o dinheiro do povo, não use a força que vocês têm, o escudo e a espada para extorquir as pessoas. Isto é uma pregação de João. E aos cobradores de impostos:
não estabeleça preços mais altos do que o merecido. Entende, amados? E isto em relação aos irmãos. Então, em relação a nós, precisamos agir de compaixão, porque agir de misericórdia é apenas um mais elevado para um mais baixo. Ou seja, Deus, que é mais elevado, Ele age de misericórdia para conosco, que somos apenas as criaturas de Deus. Já entre nós, irmãos, a gente não tem como agir de misericórdia, porque ninguém é Deus. Mas João nos ensina a sermos compassivos uns com os outros. E agora, olhando na realidade pessoal, você e você, com seu corpo, sua alma, seu espírito, e olhando para si mesmo, e você vai agir de compaixão se você buscar a misericórdia daquele que Ele fará caridoso, cheio de fé, e que transformará a sua memória, sua história de vida, por meio da esperança cristã. Você está vivo, está respirando, você tem salvação. Você não respira mais, está morto, deixou de existir, não tem mais como você combater o combate da fé. E do contrário do que o mundo prega, amados, a misericórdia de Deus no sacramento da confissão é um grande e profundo remédio para as nossas almas. Quem está fora da misericórdia de Deus olha para este sacramento com repúdio, porque a sua alma que grita, sua carne que grita para se alimentar dos vícios, não irá querer o remédio, porque o remédio irá agir dentro do tempo, e o tempo vai agir em você exigindo conversão, e a conversão, o demônio pode colocar no seu coração uma dúvida. A carne vai reclamar, mas agora, como vai ser? Você não vai poder mais alimentá-la. Isto é uma grande falácia que impede aos jovens de se converter. São João Bosco, ele teve um sonho na sua vocação como sacerdote, e Deus lhe revelou dois momentos da vida, e que são duas tentações que atingem principalmente a juventude. A primeira delas é que eu não vou entrar na igreja porque é um bando de gente triste. Olha aí, ó. Olha o chaveco do demônio. E a segunda: vou deixar para servir a Deus apenas quando os meus cabelos pratearem. Agora vou viver o tempo. Entende, amados? São João Bosco revelou essas duas tentações que atingem a juventude. Então, a proposta de São João Batista, ou a preparação de São João, sua figura neste tempo do advento, é fundamental para encontrarmos na nossa juventude e, de fato, fazer o nosso exame de consciência e ver que não foi tão feliz, que não é tão feliz esses artistas que se dão a manguaça enquanto estão fazendo seus shows sertanejos. Que não são tão felizes os artistas nas suas coberturas dos hotéis, abrindo suas câmeras no celular para fazer live embriagados, esbanjando uma diária de hotel 5 estrelas, angustiados, suprindo a angústia e o vazio da alma na drogadição, no alcoolismo, no movimento do... Como é o nome desse negócio que o pessoal entra aí, né?
começa a esbanjar as coisas, correntes de ouro, carrão, ostentação, forró, ostentação. Não é tão feliz. Não é tão feliz esses artistas que entram neste movimento de possuir fortunas e prestarem depois, se submeterem ao constrangimento de terem que prestar contas à Receita Federal, entrar na mídia com escândalos nas chamadas bets, jogos de apostas. Não são. Inclusive, a angústia leva muitos ao falecimento, à morte mesmo, por inanição. Tem uma artista famosa, finura de um palito, mas está insistindo, ninguém está vendo. Os amigos de verdade desta moça não estão vendo que ela está morrendo? Os amigos aí depois que morre, vamos fazer esta mesma. Os amigos de verdade não estão vendo que ela está morrendo e que depois da morte não adianta trazer coroa de flores? Não adianta, amados. O tempo da conversão e da vida, de florescer, de ter brilho nos olhos, de sorrir, de cantar os louvores do Senhor, é hoje, não é amanhã. Qual é o santo que o corvo gritou para ele? Amanhã você se converte. Santo Expedito, corvo gritando lá, amanhã, assim, e ele, hoje, amanhã a carne grita, tem que ser hoje. Aí você vai entrar no processo de autoconhecimento, crises existenciais que são fantásticas para o conhecimento de si, de Deus. Ninguém se conhece, nem conhece a Deus se não entrar numa crise, que os santos chamam isso de noite escura. Mas o que eles contemplam depois de passar na montanha dos prazeres, das tentações, das tribulações, da falácia do demônio, é algo belíssimo, é um grande horizonte. Eles conseguem enxergar o que o profeta Sofonias estamos buscando como São João da Cruz, que celebramos ontem, superar a montanha para ver o quê? A alegria da cidade de Sião, o júbilo do povo redimido de Israel, a alegria da Jerusalém celeste. Vale a pena, amados irmãos e irmãs. Antes disto, o mundo, a carne e o demônio vai dizer para você que esta loucura católica é uma doença, como São João Bosco revelou. Então, estar na igreja é coisa para gente triste, como se a alegria fosse uma expressão espontânea apenas, física, corpórea, e que a verdade e realidade do vazio da alma, a alma tem um grande vazio, e este vazio precisa ser preenchido no tempo. E para conseguirmos no tempo preencher o vazio da alma, não é um calmante com uísque que vai preencher, não é a pornografia, o prazer fácil que vai preencher. Pelo contrário, é preciso tirar tudo isto, e é nesse momento em que nós vamos conseguir então colocar um belo exame de consciência a alegria da misericórdia de Deus, como nos diz São Paulo, sermos misericordiados por Deus, a alegria do perdão divino.
da salvação, que a gente conquista buscando viver aquilo que fomos marcados na vocação comum de todo batizado, a santidade. Então, amados irmãos e irmãs, esse tempo do advento, vamos lá, vamos buscar. Amanhã começa a novena de Natal. Amanhã temos formação na matriz sobre a presença de São José no presépio. Ele que é o Pai das sombras, a sombra do Pai. O Pai é Deus e a sombra deste homem, São José, vamos conhecer. Viveu, nasceu, viveu, cresceu, amou e foi família de Jesus, o Filho de Deus. E a presença de José no presépio, temos muito a descobrir neste Natal. E nestes momentos de convivência na igreja, buscar o padre para atender confissão. Ele vai estar falando na formação, aí vai ter um outro lá atendendo confissão aqui do lado. É eu mesmo. Quando eu terminar um negócio, eu vou para outro. A gente fica aí até 4 da manhã. Se a igreja tiver padre, a gente veio aqui para se confessar, todo mundo forçou a porta, balangou a porta da igreja, abriu, uma multidão entra na igreja, todo mundo, não veio ninguém para a missa, veio se confessar. Eu vou ficar ali sentado até de 7 da noite até 6 da manhã do dia seguinte, atendendo as confissões. Esta será a maior festa que se pode participar, em um dia preparatório para o Natal. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo.